E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Personal. Estamos aqui hoje com o Dr. Serafim Neto, especialista em nutrição esportiva. Neto, seja bem-vindo ao canal do Personal. Muito obrigado pela entrevista. A primeira pergunta é: quais alimentos o hipertenso não deve ingerir? Primeiramente, é importante que se saiba que alimentos embutidos, alimentos que apresentam concentrações muito grandes de sódio, contribuem muito para a hipertensão. Então, alimentos como salame, mortadela, presunto, o próprio peito de peru, Rodolfo, que é muito recomendado, muito falado por ser um alimento fonte de proteína e de gordura, com uma quantidade baixa de gordura, esse alimento ele tem muito sódio, né? Então, esses alimentos em específico devem ser evitados ou consumidos com muita moderação, além de azeitonas, né? Eu gostaria de salientar também que bebidas à base de cola, os energéticos, o café, alguns chás, como o chá mate, eles também são estimulantes e devem ser consumidos com moderação ou devem ser evitados. Não posso deixar de falar também do café, mesmo o café descafeinado não é recomendado para indivíduos hipertensos, tendo em vista que as substâncias que estão presentes nessas bebidas, elas podem elevar o potencial da pressão e, consequentemente, prejudicar a condição do tratamento do hipertenso. E o importante que nós retratemos aqui no canal, Rodolfo, é a questão do peso do hipertenso, né? Manter o índice de massa corporal abaixo de 25, que é o limiar máximo para o IMC, é importante para um melhor controle da pressão alta. Alimentos que são vasodilatadores, que são ricos em magnésio, como os vegetais verdes escuros, por exemplo, são alimentos muito importantes para que corrobore, para que contribua no tratamento da hipertensão. Então, para fazer um apanhado geral, Rodolfo, é importante que se controle a ingestão de sal na dieta, a ingestão de alimentos que são ricos em sódio também, como eu disse agora há pouco. Então, alimentos embutidos, principalmente azeitona, e o acréscimo de sal na comida também deve ser muito controlada, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde hoje, Rodolfo, recomenda uma ingestão inferior a 2 gramas de sódio por dia da população do mundo inteiro. Então veja que menos de 5 gramas de sal de cozinha por dia é o que todos nós devemos consumir para que não venhamos a desenvolver a hipertensão e também para quem já é hipertenso possa realizar um controle melhor dessa doença. Além de, como eu digo sempre, a ingestão, a introdução da água no dia a dia desse indivíduo para que ocorra um processo de hidratação importante também para o indivíduo hipertenso e que esse indivíduo consiga, quanto mais água ele toma, Rodolfo, maior é a dissipação de sódio pela urina. Então veja que é importante, a água ela tem um cunho muito fundamental, muito importante também no tratamento da hipertensão. E na questão de alimentos, quais alimentos devem ingerir antes e depois do treino? Olha, Rodolfo, não tem uma restrição específica em relação ao que se deve ingerir pré ou pós-exercício. É importante que se respeite as recomendações clássicas em relação a refeições pré e pós-exercício. É claro que em relação ao indivíduo que é hipertenso, optar por alimentos que contemplem o menos possível de sódio. É importante que quando esse indivíduo for consumir algum produto, algum alimento, que ele esteja sempre atento à recomendação de sódio daquele alimento, né? Ou seja, a introdução de sódio daquele alimento. Mas uma refeição, como eu já disse no programa anterior, que tenha carboidratos de índice glicêmico moderado
abaixo, um pouco de proteína de bom valor biológico, um pouquinho de gordura, principalmente que essa gordura tenha uma fonte insaturada, que é aquela gordura boa, né, Rodolfo? E pouca fibra, né, para que esse indivíduo tenha uma condição de esvaziamento gástrico pertinente para que, de fato, ele consiga treinar de forma positiva. Já no pós-exercício também, alimentos fontes de carboidrato, no caso desse indivíduo que é hipertenso, ao contrário ou diferente da recomendação para o paciente diabético, ele já deve introduzir carboidratos de alto índice glicêmico para que esses mesmos carboidratos possam exercer um papel de repositor de energia, né? Principalmente na reposição de glicogênio do músculo, né? O glicogênio é aquele substrato energético que mora na estrutura muscular. Então, o carboidrato de alto índice glicêmico pós-exercício é importante para a reposição do glicogênio. E não podemos deixar de falar, como também já falei, de proteínas de alto valor biológico, como proteína do soro do leite, a proteína do ovo, a proteína da carne, a proteína da ervilha hoje tem uma crescente, principalmente para indivíduos que são vegetarianos ou que estão buscando outras fontes de proteína. A proteína da ervilha hoje é uma proteína que está em crescente o seu estudo por apresentar grandes níveis daquele bom e velho aminoácido anabólico chamado de leucina. Então, uma refeição onde se contemple carboidrato de boas fontes, proteína de alto valor biológico, gorduras essenciais, é muito importante para a manutenção da estrutura muscular e talvez até uma possível ou uma hipertrofia muscular. No caso do hipertenso, a suplementação com vasodilatadores, termogênico e pré-treino é interessante? Olha, Rodolfo, essa recomendação é uma recomendação muito delicada, tendo em vista que a maioria desses suplementos que você citou, eles contemplam, né, são contemplados com substâncias estimulantes. E essas substâncias estimulantes, de fato, elevam a pressão arterial. Então, é importante que, para que o objetivo desse paciente hipertenso seja a redução de gordura, para que ele opte por outras estratégias que também apresentam um cunho termogênico importante, um cunho emagrecedor e, de fato, também irá corroborar para que ele não tenha nenhum tipo de problema potencializado pelo uso de termogênicos ou de suplementos à base de cafeína. Nós sabemos que esses suplementos eles podem potencializar a hipertensão e não devendo ser utilizado. Claro que é importante que se conheça os casos de maneira muito individual e muito específica, né, Rodolfo? Mas suplemento estimulante para hipertenso deve ser tomado muito cuidado em relação a isso. Existem outras estratégias, como por exemplo a cúrcuma, como por exemplo os capsaicinoides presentes na pimenta, que apresentam um cunho termogênico muito interessante e de fato sem alterar a pressão. E para finalizar, você tem alguma dica para o hipertenso? Eu gostaria de citar uma entidade que é a Sociedade Americana do Coração, a qual criou uma estratégia de tratamento, vamos dizer assim, para o hipertenso, que é o sistema DASH, que do inglês significa Dietary Approach to Stop Hypertension, ou seja, do inglês significa que é um manejo de tratamento para parar a pressão, para reduzir a hipertensão. Então veja que dentro dessa recomendação, Rodolfo, a introdução de gorduras insaturadas, aquelas gorduras que são muito faladas, né, do tipo ômega 3, ômega 6, ômega 9, as gorduras monoinsaturadas presentes no abacate, por exemplo, no azeite de oliva, são excelentes alimentos a serem introduzidos na vida do indivíduo hipertenso. O controle de carboidratos
de alto índice glicêmico também, porque o carboidrato de alto índice glicêmico sendo consumido em excesso, Rodolfo, ele pode propiciar a um aumento da deposidade de gordura na região abdominal e isso, consequentemente, é um transtorno para o coração, é um transtorno para o sistema cardiovascular. Não posso deixar de falar também da recomendação do sódio, como nós já falamos na entrevista, é importante que se consuma menos de 2 gramas de sódio por dia, ou seja, menos de 5 gramas de sal de cozinha diariamente, fazer um controle muito estreito em relação ao sódio e principalmente daqueles alimentos que foram citados, né, Rodolfo? Os alimentos embutidos que carregam uma carga de sódio muito grande. E também as fibras alimentares são muito importantes, fibras alimentares essas presentes no farelo de aveia, presente no psyllium, presente no farelo de trigo, nos cereais integrais no geral, nos alimentos integrais como no macarrão integral, o arroz integral, enfim, as fibras elas também corroboram para o tratamento da hipertensão e, como eu digo sempre, também o consumo de mais de 2 litros de água diariamente. Fica a minha dica. E também o exercício físico, né, Rodolfo? Eu não posso também deixar de falar. O exercício físico ele é fundamental junto com todas essas estratégias nutricionais. O exercício físico orientado por vocês, que são professores, educadores físicos, de maneira individualizada, para que, de fato, todas essas estratégias potencializem o tratamento da hipertensão. Neto, muito obrigado pelas informações. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Acesse nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E até o próximo vídeo.